Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto. Que possamos nos assentar agora e entregar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E que juntos essa noite possamos adorar esse Deus único. A esse Deus que é a única razão da nossa adoração. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem em pé. E vamos juntos adorar ao Senhor. Em Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode repetir isso comigo com toda a força? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que realmente essa possa ser a razão do nosso coração, de nos alegrarmos na casa do nosso Senhor Jesus. Amém? Louve ao Senhor essa noite. Adorarmos a esse Deus. Amém? A igreja pode se sentar.
Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom, graças a Deus. Como é bom começarmos o nosso culto em louvor e adoração ao nosso Deus, a única razão realmente de nós estarmos aqui nesta noite para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 4. Salmo de número 4, este salmo nós vimos um versículo hoje pela manhã. Nós tivemos a nossa escola bíblica dominical e temos aqui um dos versículos que foi lido na lição que nós estudamos hoje. Salmo de número 4 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Esse salmo é um salmo de expressão da confiança do salmista diante de Deus, nas angústias que ele passou, mas ele expressa essa confiança e essa segurança que ele tem no Senhor. E eu destaco aqui exatamente o verso que nós lemos hoje pela manhã, que diz: em paz eu me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar em segurança. Nada melhor do que uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono, sabendo que o Senhor, Ele está cuidando de cada um de nós. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo dia que o Senhor, ó Pai, nos concedeu. Desde o nosso levantar, o Senhor, ó Deus, renova a tua misericórdia a cada manhã sobre as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós te bendizemos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque na tua fidelidade, ó Pai, o Senhor não deixa faltar o pão nosso de cada dia. Te agradecemos, ó Deus, pela proteção do Senhor, por cada livramento que o Senhor, ó Pai, nos tem dado. Muitas vezes, ó Deus, sem mesmo nos apercebermos disso, mas o Senhor está ali, velando e cuidando, ó Pai, da vida daqueles que são chamados teus filhos. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Quando, ó Pai, nós clamamos por justiça, o Senhor entra, ó Deus, com a tua providência. E nós, ó Deus, confiamos em ti e descansamos no Senhor, porque é o Senhor, ó Deus, quem tem em tuas mãos o controle de todas as coisas. A nossa vida pertence ao Senhor. O Senhor, ó Deus, a comprou com o sangue precioso de Jesus. Por isso nós te bendizemos e louvamos. Te louvamos, ó Deus, por este momento que nós podemos estar aqui, reunidos no teu nome, para juntos, ó Deus, como igreja, como família, corpo de Cristo, povo do Senhor, estarmos, ó Pai, exaltando a ti, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua graça, ó Deus, que nos alcançou e que sustenta, ó Pai, as nossas vidas. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe, ó Pai, a nossa adoração. E teu Espírito Santo, ó Pai, tenha a liberdade de agir, ó Deus, aqui em nosso meio. Abre, ó Deus, as nossas mentes para entendermos, ó Pai, e compreendermos a tua palavra. Ilumina, ó Pai, o nosso coração, ó Deus, para que realmente possamos compreender, ó Pai, o teu propósito e a tua vontade, e viver, ó Pai, de maneira
que, ó Deus, agrade ao Senhor. Abençoe, ó Deus, a tua igreja e abençoe, ó Pai, este culto. Colocamos isso diante do Senhor e te louvamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, irmãos? O texto diz: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos se coloquem em pé. Em João 4 diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Esse versículo significa que Deus procura aqueles que o adoram com sinceridade de coração, que o adore realmente em espírito e em verdade, e que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas, que possamos realmente adorar ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? E os irmãos também têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Espírito,
prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor, nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver, Senhor, é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o onde flui o amor. Essa noite, Senhor, queremos oferecer a nossa vida em oferta e sacrifício ao Senhor Jesus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Declare mais uma vez: venho, Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Aleluia, Senhor Jesus. Cumpre em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Declare que a cada dia e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Glórias ao nosso Senhor Jesus. Realmente o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança para adorarmos o nosso Deus, para o glorificarmos, para o honrarmos com todo o nosso coração. Essa música diz: meu Jesus, meu Salvador, outro igual não há. Nós temos um Deus maravilhoso, um Deus grandioso, um Deus que está sempre ao nosso lado. Ele é o nosso Consolador, Ele é o nosso Salvador. Amém?
Deus, Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Deus. Obrigado, Pai, pela misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua graça, Senhor, que regenerou o nosso coração, Pai. Nós não tínhamos nada, mas o Senhor nos deu tudo. O Senhor nos deu vida, Pai, na cruz do Senhor Jesus. Possamos entregar o nosso eu àquela cruz também e seguir em novidade de vida, Pai. Um eu formado no Senhor Jesus Cristo. O Senhor começou a boa obra e irá terminar, Deus,
nos dê bom ânimo para buscar a Tua palavra, buscar a Tua sabedoria, Senhor, e não a nossa, Pai. Nos guia pelos Teus caminhos, sonda o nosso coração e afasta os nossos caminhos errados, Pai, mas nos guia somente para a Tua palavra, Deus. Perdoe os nossos pecados, que nos fortaleça nessa semana para que nós não venhamos a cair nos mesmos erros, Senhor. Nos abençoe, Pai. Abençoe a palavra através do pastor Fernando, abençoe as nossas professoras que irão ministrar a palavra ao coração dos nossos filhos, das nossas crianças. Obrigado, Pai, por toda a graça, Senhor. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Amém. Amém, meus irmãos. Incomparáveis são as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Paulo, quando escreve sua carta aos Coríntios, ele diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tem um salmo que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esses ele dá a revelar a sua palavra. E graças a Deus por isso. As promessas de Deus são realmente incomparáveis. E nós agradecemos ao Senhor por isso. Vamos tirar esse momento para estar orando e intercedendo. Quero agradecer aos irmãos que estiveram orando pela vida da minha sogra. Ela já fez a cirurgia na sexta-feira. Graças a Deus correu tudo bem. Está em casa agora, em recuperação. Uma semana aí bem intensa para a Luciane. Esse vai e vem de São José e Taubaté. Mas graças a Deus ela está em casa. Louvamos a Deus pela boa mão do Senhor sobre a vida dela. Continuamos intercedendo pela vida do nosso irmão Lúcio, da irmã Neuza, a nossa querida irmã Edi. Vamos continuar orando também por cada um deles. E ore por aqueles que você tem a apresentar aí diante do Senhor, pela sua vida, a vida de alguém que você realmente quer que o Senhor entre com a providência dele, manifestando graça, manifestando cura, libertação, mas principalmente a salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós bendizemos ao Senhor, porque as tuas promessas são realmente, ó Deus, incomparáveis. E como nós acabamos de ler, ó Deus, aqui na tua palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor, ó Deus, tem preparado para aqueles que o amam. Mas o teu Espírito, ó Pai, nos revela, o teu Espírito nos mostra, ó Pai, o teu Espírito, ó Deus, traz, ó Deus, o conforto e o consolo ao nosso coração. Diante, ó Pai, dessas promessas que o Senhor, ó Deus, tem cumprido em nossas vidas. E somos gratos ao Senhor por isso. Somos gratos pela tua boa mão, sendo estendida, ó Deus, sobre a vida do teu povo, sustentando, ó Pai, e fortalecendo, ó Deus, a cada um. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos aqui diante do Senhor, do teu trono de graça e de misericórdia, para que, ó Deus, em momento oportuno, o Senhor nos socorra, o Senhor venha, ó Pai, para nos acudir. Ó Deus, como diz a tua palavra, o Senhor é aquele que se inclina para ouvir o nosso clamor. Somos tão pequenos e falhos, limitados, por isso, ó Deus, reconhecemos as nossas fraquezas, e só o Senhor é Deus. Colocamos-nos diante de ti, pedindo, ó Pai, que o Senhor intervenha sobre a vida, ó Pai, da tua igreja, sobre a vida do teu povo, manifestando, ó Pai, do teu poder, ó Deus, manifestando, ó Deus, da tua glória, ó Pai, sobre a vida de cada um, revelando-se, ó Deus, a cada coração, pelo teu Espírito Santo, iluminando, ó Pai, cada entendimento, na compreensão, ó Deus, da tua palavra, na compreensão, ó Pai, daquilo que o Senhor tem tratado, ó Deus, e tem falado com cada um.
Nós continuamos, ó Pai, sempre intercedendo e orando pela vida do nosso irmão Lúcio, pelo seu tratamento. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Senhor, ó Pai, continuar sustentando o Teu servo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, continue manifestando sobre ele da Tua bênção, fortalecendo o seu coração e a sua fé, guardando, ó Deus, a sua mente e restaurando, ó Pai, a sua saúde. Ó Deus, manifesta o Teu poder, ó Pai, sobre a vida do Teu servo, ó Deus, que cada célula do seu corpo, ó Pai, seja tocado, ó Deus, pela boa mão do Senhor, que ele possa sentir, ó Deus, o Senhor, ó Deus, manifestando sobre a sua vida, ó Pai, a graça e a misericórdia do Senhor. Abençoa, Pai, a vida da irmã Neuza, ó Deus. Nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito sobre a vida, ó Pai, deste casal, desta família, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Oramos pela vida da nossa irmã Edi, pela recuperação, ó Pai, da cirurgia, pelo seu ombro, ó Pai, que seja fortalecido, ó Pai, a cada dia, em nome de Jesus. E te agradecemos pela vida da dona Luzia, minha sogra, pelo Senhor, ó Pai, estar ali cuidando sempre dela, ó Pai, guardando o seu coração. Somos gratos, ó Deus, pela cirurgia pela qual ele passou, ao qual o Senhor, ó Deus, conduziu ali todo o processo, ó Pai, os médicos, os enfermeiros que estiveram ali envolvidos. E, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe agora a recuperação, ó Pai. E cada família que aqui está, ó Deus, orando, intercedendo, cada pessoa que está agora apresentando na presença do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida de cada um, ó Deus, manifestando, ó Pai, da Tua presença, ó Pai, sobre essas vidas que agora estão clamando diante de Ti, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela conversão, ó Deus, de familiares, pela porta de emprego, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos isso diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, a Tua grandeza, ó Pai, e que só o Senhor, ó Deus, é capaz de fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos ou imaginamos em nosso coração. E é nisso, ó Pai, que nós descansamos e já agradecemos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Como nós finalizamos a nossa série de mensagens na carta de Efésios, nós vamos, aliás, começar uma nova série de mensagens. Estamos preparando essas mensagens. Nós vamos começar a estudar o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Mas hoje, em particular, eu não vou tratar especificamente ainda sobre este livro, mas eu quero trazer aqui nesta noite uma mensagem que está relacionada àquilo que nós vamos trabalhar na nossa escola bíblica dominical. Hoje pela manhã nós estivemos aqui, tendo o nosso primeiro estudo. A princípio nós estamos fazendo uma vez por mês a nossa escola bíblica, e aí dependendo do engajamento e a participação, quem sabe a gente pode aí voltar a fazer todos os domingos também. Mas a revista que nós estamos estudando é exatamente essa, Conflitos da Vida, com temas relevantes e importantes, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. E o tema da mensagem dessa noite fala justamente sobre isso, conflitos da vida. Eu convido vocês a abrirem, eu quero usar apenas como base o texto do livro de Abacuque. Agora eu quero ver quem é bom de Bíblia aí, hein? Abacuque faz parte dos conhecidos como profetas menores. É um livro... Aliás, os profetas menores são livros praticamente quase que esquecidos pela maioria. Você dificilmente ouve pessoas pregando nesses livros. Particularmente o livro de Abacuque, eu já preguei aqui uma série de mensagens em cima desse livro. Abacuque capítulo 1. Eu quero ler aqui apenas o versículo 2. Abacuque, capítulo 1, o verso 2. O livro de Abacuque é bem curtinho, são apenas 3 capítulos, mas que tem ensinamentos
bem importantes aí para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa caminhada diante de Deus. O profeta Abacuque viveu um período bastante conturbado da história de Israel, onde o povo estava totalmente fora dos caminhos do Senhor, desvirtuaram-se completamente, e Abacuque então ele levanta uma oração diante de Deus, como se questionando a Deus se ele não estava vendo o que estava acontecendo. Será que Deus não está enxergando como o povo dele está se perdendo, como as coisas estão se desencaminhando completamente? Então ele começa com esse questionamento, depois ele fica ali esperando uma resposta de Deus. Deus dá a resposta, porém não é a resposta que provavelmente ele gostaria de ouvir. Deus disse que traria o juízo sobre o povo de Israel, porém usando uma nação totalmente ímpia, que não segue os preceitos do Senhor, que tem os seus próprios deuses, que fazem as suas próprias leis. Abacuque ali fica até indignado diante dessa resposta que Deus lhe dá. E aqui, pela primeira vez, nós temos um texto que é muito citado na Bíblia, que fala que o justo viverá pela fé. Aqui é a primeira vez que você ouve esse texto, diz que o justo viverá pela fé. No capítulo 2, verso 4, fala sobre isso. E aí depois, então, ele ora e novamente ele então agradece ao Senhor diante da resposta que Deus lhe dá, reconhecendo, é claro, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele termina o livro com uma oração que já se tornou música, e com certeza você conhece muito bem, e diz, capítulo 3, verso 17 e 19, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então veja que ele termina o livro reconhecendo, Deus, não importa o que vai acontecer, eu não sei o que o Senhor vai fazer, o inimigo pode vir aqui, pode arrasar com tudo, pode acabar com tudo, mas uma coisa ele não vai tirar de mim, a minha alegria do Senhor. Mas o nosso texto é Abacuque capítulo 1, versículo 2. O começo da oração de Abacuque que diz assim, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Veja que é uma oração bem ousada da parte de Abacuque, questionando ali Deus diante da situação que ele estava vivendo, que ele estava vendo. Mas como eu disse, irmãos, hoje pela manhã, na nossa escola bíblica dominical, nós começamos um estudo sobre um tema que faz parte da vida de todos nós, que é justamente os conflitos da vida. Todos nós passamos em algum momento por lutas, sejam internas ou lutas externas, que nos desafiam e que colocam à prova a nossa fé. Todos nós enfrentamos em algum momento uma situação que vai colocar à prova a nossa fé. E esses conflitos, eles podem aparecer em diferentes áreas da nossa vida. Pode ser conflitos no relacionamento, pode ser conflitos na área financeira, na saúde e até mesmo na vida espiritual. Por exemplo, no ambiente familiar, as expectativas e as dinâmicas desse relacionamento podem gerar desentendimentos, podem gerar conflitos. No trabalho, a pressão, a competição que nós vivenciamos pode criar tensões, pode criar o estresse em nossa vida. Nas nossas relações com outras pessoas, as diferenças de opinião, de valores, podem nos levar muitas vezes a brigas. E muitas vezes também
na nossa caminhada de fé, as dúvidas e dificuldades podem nos fazer questionar a nossa fé e qual é o propósito da nossa vida. Inclusive, esse foi o tema da nossa lição de hoje pela manhã, o sentido da vida. Afinal de contas, qual é o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados? Mas, irmãos, a grande questão, a grande verdade é que nós estamos vivendo tempos desafiadores. Nós vivemos, irmãos, tempos difíceis, onde essas tensões emocionais, as tensões sociais, espirituais, elas parecem estar muito mais intensas. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E depois, quando você vai para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante, ele vai dizer: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. E Judas, na sua carta, um livro antes de Apocalipse, aliás, uma carta, Judas, no versículo 17 e 18, diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Eu não sou muito de acompanhar jornal, mas de vez em quando a gente vê algumas notícias. E existem aqueles jornais que, como dizem, se você espremer, sai sangue. Porque é só notícia ruim, é só morte. Mas isso é uma realidade do mundo que nós estamos vivendo. Por isso que é fundamental, irmãos, é importante que nós entendamos a natureza dos conflitos. E o mais importante é como nós podemos enfrentar esses conflitos, como nós podemos lidar com esses conflitos. É por isso que nas nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, nós vamos justamente começar a explorar não apenas as causas, mas também as consequências desses conflitos. E nós vamos ver ali lições que vão nos ajudar a encontrar a resposta na palavra de Deus. O que Deus tem a dizer a respeito dessa situação, dessa circunstância, desse problema, desse conflito que eu estou vivendo. Nós vamos ali descobrir como a fé ela é importante nesses tempos difíceis, porque ela nos ajuda a superar esses conflitos da vida. Mas, irmãos, apesar de todas essas dificuldades, há esperança. E é isso que a Bíblia nos mostra. É isso que a Bíblia nos apresenta. A palavra de Deus nos oferece consolo. A palavra de Deus nos dá sabedoria.
E, acima de tudo, ela nos dá uma perspectiva que nos ajuda justamente a navegar pelas tempestades da vida. Porque todos nós enfrentamos tempestades. Todos nós passamos por momentos de tribulação. E a Bíblia, então, nos ajuda justamente a ter essa perspectiva, que nos ajuda a enfrentar esses momentos de tribulação. Então, nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os conflitos e como nós podemos encontrar paz e propósito, mesmo no meio das tempestades. Talvez você faça essa oração que Abacuque fez. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Até quando, Senhor, vamos continuar vendo o mundo da forma como ele está? Irmãos, os conflitos, eles são inevitáveis em nossa vida. Paulo escreve aos Romanos, e ele vai dizer assim: no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, nesse texto está implícito de que os conflitos são inevitáveis. Eles virão. Os conflitos, eles virão. Mas ele diz, no que depender de vocês, procurem ter paz com todas as pessoas. Todos nós, irmãos, vivemos dilemas. Dilemas com os quais nós somos confrontados todos os dias. Tiago, na sua carta, ele nos dá o motivo da origem de nossos conflitos. De onde vêm esses conflitos? Quando você vai para a carta de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos próprios prazeres. Então, Tiago, ele nos ensina que muitos dos conflitos, das brigas, desentendimentos que enfrentamos, têm suas raízes em desejos insatisfeitos, têm suas raízes no egoísmo. Essa busca por reconhecimento, essa busca por poder, ou mesmo o simples desejo de querer estar certo, gera conflitos. E a fonte de todos esses conflitos, ele diz, está dentro do nosso próprio coração. De onde vêm as guerras? Senão dos desejos que há dentro de vocês. É o nosso próprio coração, irmãos. Desejos egoístas são coisas perigosas, porque eles nos levam a ter atitudes erradas. Eles nos levam a fazer orações erradas. E hoje em dia, essa realidade ela é bastante visível na nossa sociedade. As redes sociais, por exemplo, se transformaram em verdadeiros campos de batalha, onde as opiniões diferentes elas ficam ali colidindo com a intolerância. Muitas vezes, isso se torna até a norma. Além de tudo, tem os conflitos familiares que se intensificam por causa da falta de comunicação, por causa do orgulho que nos impede, muitas vezes, de poder conversar, de poder falar. Irmãos, essas desavenças, ela não só nos afasta um dos outros, mas ela também nos distanciam da paz que Cristo nos oferece. Hoje nós falamos também um pouquinho sobre a paz que Cristo nos oferece. E uma das coisas que nós precisamos entender é que em Cristo
nós somos unidos em família em busca de um só propósito. E no nosso coração o que deve habitar é a palavra de Deus. O nosso coração, irmãos, deve estar cheio da palavra de Deus. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E no verso anterior ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ter a paz de Cristo no coração. É por isso que a Bíblia, irmãos, ela tem que estar habitando no nosso coração. Quando Paulo diz aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é literalmente que a palavra deve fazer morada na sua vida. Irmãos, a palavra ela não deve ser um visitante. E muitas pessoas fazem da palavra de Deus um simples visitante. Mas a palavra ela deve morar no seu coração. Porque é só assim que nós vamos vencer, irmãos, o nosso egoísmo. É só assim que nós vamos vencer o nosso orgulho. E é só assim que nós vamos desfrutar da paz de Cristo. Como ele coloca aqui, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ou seja, o juiz é aquele que julga. É a palavra de Deus, que como diz a carta de Hebreus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. E ela tem o poder de penetrar no mais íntimo, de saber qual é as verdadeiras intenções do nosso coração. É através da palavra de Deus. E aí eu pergunto para você, a palavra de Deus, ela tem feito morada no seu coração? A palavra de Deus tem feito morada na sua vida? Ou ela é apenas um visitante? A palavra tem que fazer morada. Ela tem que fazer parte da sua vida. Nós devemos fazer a oração do salmista quando ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus no coração, irmãos. Porque nós temos esse conflito que nós vivemos. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, quando os religiosos questionam Jesus sobre os discípulos comerem sem lavar as mãos, ele vai dizer assim, Mateus capítulo 15, a partir do verso 18, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. E Jesus também vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, é isso que vai sair da nossa boca. Do que o seu coração está cheio. Porque, irmãos, além dessas dificuldades que nós enfrentamos externamente, como os problemas de relacionamento, esses desafios no trabalho,
nós também lutamos contra os nossos próprios desejos pecaminosos. Se não vigiarmos, nós deixamos com que esse coração ele expresse o orgulho, a vaidade. Muitas vezes nós falamos coisas e podem ferir as pessoas. Muitas vezes numa conversa com a minha esposa, eu já falei coisas que depois eu voltei atrás, eu fui lá e pedi perdão, falei, olha, perdão, eu não deveria ter falado dessa forma. Mas é nos momentos de conflitos que não vigiamos, não guardamos o nosso coração, e aí damos expressão ao pecado que já está ali. E essa batalha, irmãos, é uma das coisas difíceis que nós temos que enfrentar. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 7, ele fala dessa luta que nós temos no nosso interior, porque ele vai dizer aqui, capítulo 7, a partir do verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então veja que Paulo ele descreve essa luta de uma maneira muito honesta, porque ele diz, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Essas palavras, irmãos, refletem a vida de muitas pessoas. Porque pensa bem, quem aqui nunca se sentiu preso entre o que sabe que deveria fazer e o que na verdade acaba não fazendo? E essa luta, ela é um reflexo constante que nós temos entre a carne e o espírito. É a luta que nós vivemos. A carne com as fraquezas, os impulsos e as tentações. E o espírito que mostra valores mais elevados. O desejo de fazer o bem, de viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Paulo fala sobre essa luta na carta aos Gálatas. Uma luta que nós vivemos constantemente. Ele vai dizer aqui, capítulo 5, verso 16 de Gálatas, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Em outras palavras, vivam no Espírito e vocês não irão satisfazer os desejos da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ser guiado pelo Espírito é ser guiado pela palavra. E as pressões do mundo, as tentações que nos cercam, as dúvidas que muitas vezes surgem na nossa mente, podem até nos deixar confusos. E muitos irmãos são os que em situações de pressão passam a dar ouvidos a vozes que realçam a sua incapacidade, as suas falhas, os seus medos. Agora, a boa notícia, irmãos, é que nós não estamos sozinhos nessa luta. Porque em Cristo nós encontramos a libertação que tanto precisamos. Ele diz, aliás, Paulo também vai dizer, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uma nova vida, um novo coração.
um coração regenerado, um coração transformado. Não é assim que diz a música? Recebi um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado. Então, se a sua vida ela está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você agora tem um novo coração, você tem uma nova mentalidade, você tem uma nova perspectiva da vida. Nós falamos muito sobre, nessa manhã, falamos, entendendo o que é a vida, afinal de contas. E aí nós buscamos que para entender a vida, nós precisamos entender qual é a origem da vida, de onde ela vem. E nós vimos que ela vem do Criador. A vida vem de Deus, que criou todas as coisas. E é esse Deus que te dá um novo coração. Isso significa, irmãos, que apesar das nossas falhas, da nossa luta, Deus nos deu a oportunidade de começar de novo. Deus nos deu a oportunidade de receber o perdão através do arrependimento, da confissão, de encontrar força na graça dele para superarmos os conflitos que nós estamos vivendo. Todos nós vivemos conflitos. Paulo viveu um conflito na vida dele. Em 2 Coríntios capítulo 12, ele expressa esse conflito diante de Deus, onde ele fala que foi colocado um espinho na carne ali, e aí ele ora a Deus pedindo que Deus tire esse espinho, mas a resposta que Deus lhes dá é esta, 2 Coríntios 12, 9, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo soube reconhecer que a vida dele era vivida pela graça de Deus. É a graça que sustenta, é a graça que fortalece. Um outro texto que você provavelmente também ouve muito e já deve ter lido e usado esse texto, é Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que quando as pessoas elas leem esse versículo que diz tudo posso naquele que me fortalece, é como se ela tivesse assim, eu tenho o poder, eu tenho a força. É como se ela virasse o He-Man, né? Eu tenho a força. Mas não é disso que Paulo está falando. Quando Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece, a ideia que ele traz assim é, eu posso suportar, eu posso aguentar, eu posso perseverar, porque é Deus quem me fortalece. Deus me fortalece na hora da necessidade, Deus me fortalece na hora da fartura, Deus me fortalece em qualquer circunstância. Eu posso aguentar, eu posso suportar, eu posso continuar, porque Deus é quem me fortalece. E quantas vezes nós sentimos que não aguentamos, que não suportamos. Mas, irmãos, Paulo está dizendo, eu posso aguentar, eu posso suportar, eu posso perseverar, porque a força não está em mim, a força é de Deus. É Deus quem me mantém de pé, quem me ajuda a lidar com os meus conflitos. Através de Jesus, nós recebemos a graça que nos ajuda a vencer as batalhas da vida. Uma coisa que eu aprendi e sempre guardo é que a mesma graça que me salvou é a graça que me sustenta. É a graça que me mantém de pé
todos os dias. E essa graça, irmãos, não é apenas a questão de um perdão que nos é dado. É a graça do poder que transforma vidas, que nos capacita a agir de maneira diferente, a fazer escolhas que vão refletir o caráter de Jesus, mesmo diante dos conflitos da vida. Hoje pela manhã eu compartilhei um pouquinho falando sobre essa questão de vida e morte, dois opostos. Eu disse assim, para mim é muito natural lidar com isso. Como eu disse hoje pela manhã, não é ser insensível à dor ou ao sofrimento das pessoas. Eu entendo a dor, eu entendo o sofrimento, eu entendo a perda. Mas, pela vida que nós vivemos, é o ciclo natural. Todos nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E aí hoje eu lembrei, pela manhã eu falei, mas foi numa das conversas que eu tive com a Luciane, foi justamente pela questão da cirurgia da minha sogra, né? E minha sogra, ela, claro, toda cirurgia a gente sabe que tem seus riscos, então gera ansiedade e gera preocupação no coração. E aí foi onde a minha esposa, ela questionou alguma coisa nesse sentido, porque aquela ideia de, dependendo das cirurgias, a pessoa tem medo de tipo, e se eu morrer na mesa de cirurgia? Como que vai ser? Ela já vai com aquele temor. Dependendo da gravidade da cirurgia, e se eu morrer? Gera essa preocupação. Aí foi onde eu compartilhei com ela, eu falei assim, olha, eu lido com isso de uma maneira muito simples, muito natural. Se morrer, morreu. O que há de se fazer? O que eu entendo é que a minha vida está nas mãos de Deus. E eu só vou embora deste mundo quando Ele quiser. Seja numa mesa de cirurgia, seja às vezes dirigindo um carro e sofrendo um acidente, seja às vezes no trabalho fazendo alguma coisa, ou até mesmo em casa. Então é a graça de Deus que nos ajuda, irmãos, a enfrentar essas lutas, esses conflitos que nós temos em nossa vida, enfrentar até mesmo a morte. Entendendo que a morte não é o fim. É o fim para essa vida aqui na terra, mas é o começo de uma eternidade. Por isso que, ao enfrentarmos esses conflitos, nós podemos lembrar que há esperança. E que com a fé nós podemos encontrar a paz e a força que nós precisamos para continuar seguindo em frente. Entendendo que a nossa vida está nas mãos de Deus. Salmo de número 139. O salmista ele expressa ali de uma forma muito clara que Deus conhece tudo. Ele começa dizendo, Deus sabe o que eu vou dizer antes mesmo de eu dizer alguma coisa. Ele sabe o meu levantar, Ele sabe do meu deitar. Ele diz, não tem como fugir da presença de Deus. Mesmo que eu tente me esconder nas trevas, a presença dEle ali ainda está. E ele diz assim, olha, Deus ele me viu lá no ventre da minha mãe, quando eu ainda era um embrião. Ele já estava me enxergando, Ele já estava me vendo, Ele já estava vendo você. Quando você era apenas um embrião, Deus já estava te enxergando e Ele estava vendo a maneira como você estava sendo formado. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, e é esse texto que me consola, Salmo 139, no versículo
eu ver aqui. 16, ele diz assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus sabe exatamente quanto tempo de vida você tem. Por isso que eu sempre digo que é quando bater a senha. Se não bater a senha, você não vai. E é nisso que eu descanso. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos desse Deus que já me viu lá no ventre da minha mãe, quando eu ainda estava sendo formado. E como o salmista diz aqui, todos os meus dias estão escritos, quando cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então nós podemos, irmãos, lembrar que a esperança e com a fé nós encontramos a paz e a força que nós precisamos. E Deus nos dá um meio para que não andemos ansiosos. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o resultado e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, num mundo repleto de desafios, de tensões, onde os conflitos são uma constante na nossa vida, a ansiedade que é gerada por essas situações podem sim nos fazer desanimar e até perder a esperança. Só que a palavra de Deus, ela nos oferece uma resposta para esses momentos difíceis. Ele diz: não andem ansiosos. Coloca isso diante do Senhor. Apresente a Ele. Qual é a sua preocupação? O que está tirando o teu sono? O salmo que nós lemos no início, verso 8, que eu destaquei, diz: em paz eu me deito e fico com insônia. Não. Ele diz: em paz eu me deito e durmo. Mas por que ele pode fazer isso? Ele diz: porque o Senhor é a minha segurança. Irmãos, todas as noites eu deito a cabeça no travesseiro e eu durmo. Tranquilamente. Os problemas que você tem para resolver, se não conseguiu resolver no dia de hoje, não é durante a noite que você vai conseguir. Você vai prejudicar a sua saúde se você ficar sem dormir. A melhor coisa para você fazer é entrega para Deus. Coloca nas mãos do Senhor. Por isso que ele diz aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus mesmo fala isso. Por que você está ansioso? Por um acaso você pode acrescentar um ano que seja à sua vida? Ele usa coisa tão simples ali, ele diz assim: olha para as flores do campo, como elas são lindas, como elas são belas. Deus cuida delas. Olha para os passarinhos, Deus cuida deles. E ele diz assim: olha, Deus não vai cuidar de você? Deus sabe o que você precisa. Por isso que Jesus acrescenta lá no final: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
E aquilo que você precisar, Ele vai acrescentar. Pode ter certeza, Ele vai acrescentar. E Ele ainda acrescenta assim, olha, não se preocupe com o dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto de Filipenses nos ensina que apesar das tribulações, nós não precisamos carregar o peso das nossas preocupações sozinhos. A passagem, irmãos, nos exorta a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a levar tudo a Deus através da oração. O apóstolo Paulo, irmãos, que escreveu essa carta, ele escreveu enquanto ele estava preso. Então ele entende exatamente o que é enfrentar uma dificuldade. E ele nos mostra que a oração é um caminho para a paz que excede todo o entendimento. Porque ele coloca aqui o resultado é e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, só quem experimenta que sabe. Guardará o vosso coração. A ideia de guardar aqui, irmãos, é literalmente colocar um guarda. É colocar um guarda ali. Deus guarda a nossa mente, Deus guarda o nosso coração. Então, quando nos voltamos a Deus em oração, estamos fazendo mais do que apenas expressar as nossas preocupações. Nós estamos reconhecendo a soberania dele sobre as nossas vidas. É a ideia de você realmente colocar-se e dizer, Senhor, até aqui eu posso fazer alguma coisa, além disso aqui eu não posso fazer mais nada, então eu entrego nas tuas mãos. E a oração nos permite expor os nossos medos, as nossas ansiedades, nos oferecendo o consolo e o conforto de Deus. E quando nós apresentamos as nossas petições a Ele, nós encontramos, irmãos, não apenas um alívio, mas como o texto diz, uma paz que vai além do entendimento. E essa paz prometida por Deus é um guarda que protege o nosso coração e que nos ajuda a ligar com os conflitos de uma forma mais saudável, de uma forma mais equilibrada. E é interessante que, além da oração, Deus também nos fez parte de uma família. Uma família onde nós podemos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, ajudarmos uns aos outros, apoiarmos uns aos outros. Na igreja nós recebemos apoio, encorajamento, exortação. Na igreja nós somos confrontados. A igreja é o lugar, irmãos, onde nós buscamos o apoio. E quando nos reunimos, nós temos a oportunidade de poder compartilhar nossas lutas e de poder encontrar esse consolo nas experiências que os outros estão passando. Veja só que interessante, 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo passou por várias lutas e conflitos internos e externos. Mas no capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 3, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Irmãos, Deus nos consola para que também possamos consolar outras pessoas. As experiências são diferentes, mas o contexto muitas vezes pode, aliás, o contexto é diferente, mas as experiências podem ser iguais. Uma luta que eu estou passando pode ser a luta que o outro está passando. A experiência é diferente, porque a experiência é dele, a experiência minha é minha.
mas o contexto ali muda. Mas nisso é que nós podemos nos apoiar e nos ajudar. E a Bíblia nos exorta a carregarmos as cargas uns dos outros. Isso nos lembra que não estamos sozinhos nas batalhas. Então, ser cristão, irmãos, não é apenas buscar a paz interior, mas ser cristão é também ser um agente da paz. Jesus, ele diz que bem-aventurados são os pacificadores. E isso nos mostra que devemos buscar a reconciliação. Começando da reconciliação das pessoas com Deus. Esse é o primeiro ponto. Quando nós estamos ali fazendo o ministério de capelania no hospital, levando ali palavra de conforto, levando palavra de consolo, mas o principal é que a pessoa se reconcilie com Deus. É levarmos a paz, mas também sendo um agente da paz. Por isso que não é suficiente, irmãos, apenas orar por paz. Nós devemos também ser proativos em promover essa paz, porque somos embaixadores de Cristo. Então, ser um pacificador implica em você levar essa palavra de reconciliação que leva as pessoas ao arrependimento, que leva as pessoas à fé. Paulo nos orienta aqui a apresentarmos as nossas petições também com ações de graça. E isso, irmãos, é importante porque nos ajuda a manter uma perspectiva positiva mesmo diante dos conflitos. Porque, irmãos, quando nós agradecemos a Deus pelas bênçãos que já recebemos e que ainda vamos receber, o nosso foco deixa de ser na dificuldade e passa a ser na fidelidade de Deus. É por isso que quando eu oro por alguém, por uma necessidade que ela está passando, eu já oro agradecendo. Porque eu não estou olhando só para a dificuldade daquela pessoa, mas eu estou olhando para a fidelidade de Deus em cumprir com a sua palavra na vida daquela pessoa. Então eu já oro, olha Deus, muito obrigado pelo Senhor já manifestar o seu poder de cura, de restauração, de libertação sobre a vida dessa pessoa. Os conflitos, irmãos, são inevitáveis, mas nós não precisamos ser dominados por eles. Na oração, na palavra, através do fortalecimento da nossa fé, nós enfrentamos e superamos os conflitos da vida. E Deus nos oferece a paz que o mundo não pode dar, uma paz que você só vai encontrar em Jesus. Porque Ele é a nossa paz. E essa paz é o que nos capacita, irmãos, a sermos luz no meio da escuridão. Cristo é a nossa paz. Por isso que a resposta de Deus aos nossos conflitos, ela é muito clara e ela é acessível. É através de Cristo que nós temos acesso a Deus. E Ele pode, irmãos, compadecer-se das nossas fraquezas, porque Ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele sabe exatamente o que a gente está passando, Ele sabe exatamente o que a gente está enfrentando, porque Ele também passou por isso. Ele também enfrentou essa luta, Ele também enfrentou dificuldades. Por isso que podemos nos achegar com confiança, como diz a carta de Hebreus, ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Então Deus nos oferece, irmãos, na oração, um meio de falarmos a Ele. E Ele nos deu a igreja como um suporte e nos deixou uma missão de sermos embaixadores dessa
graça dessa paz diante dos conflitos que nós estamos vivendo. Então, em meio às tempestades da vida, lembre-se de uma coisa: Deus está conosco. E a sua paz é que nos ajuda a passar pelos conflitos com graça e com sabedoria. Que nós realmente possamos, irmãos, nos voltar a Ele, confiando na palavra de Deus, nos esforçando para sermos agentes da paz. E lembrando sempre que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E eu finalizo aqui, voltando com a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar em lugares altos. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Não importa a situação, não importa a circunstância, mas que nós possamos fazer como Abacuque, que começou questionando Deus. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porém terminou reconhecendo que a alegria dele, ela vem do Senhor. Por isso ele exulta no Deus da salvação. Que nós possamos exultar e nos alegrar nesse Deus para enfrentarmos os conflitos da vida, que não são poucos, com certeza, são muitos, e todos nós passamos por ele. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor e bendizemos ao teu nome. Somos gratos a ti, ó Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Diante, ó Pai, dos conflitos que nós vivemos, conflitos internos, temores, dúvidas, e conflitos externos, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Que nós possamos, ó Pai, descansar no Senhor, sabendo, ó Deus, que todas as coisas estão debaixo do teu controle. O Senhor, ó Deus, tem usado toda e qualquer circunstância para trabalhar, ó Pai, em nossas vidas, formando em nós o caráter de Jesus. O seu Filho, e quando esteve nesta terra, nos ensinou o que é viver na dependência do Pai, o que é viver em obediência à palavra, o que é realmente, ó Deus, abrir mão para poder, ó Pai, desfrutar da tua vontade, mesmo que muitas vezes isso, ó Deus, aos nossos olhos pareça ser algo dolorido demais para passarmos. Mas ali, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, ali o Senhor tem nos guardado, através da presença do Teu Espírito Santo em nosso coração, que nos fortalece, que ilumina o nosso entendimento, que nos dá sabedoria, ó Pai, e discernimento, para enfrentarmos, ó Deus, e lidarmos com os conflitos dessa vida. E aprendemos assim, ó Deus, a descansarmos do Senhor. O Senhor nos ajude nisso, cada dia mais, a vivermos de maneira, ó Pai, que o seu nome seja exaltado e glorificado. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Tenho apenas alguns avisos aqui a passar. Como eu disse na semana passada, toda segunda-feira eu compartilho ali um áudio com os irmãos com uma breve história. Essa semana foi a história de Lucas. Eu não sei se alguém aqui ouviu a história de Lucas, as lutas que ele estava enfrentando com o tema
quanto custa a vida que você quer. E ali ele aprendeu que precisa sacrificar muitas coisas em relação a ter uma vida com Deus, uma vida que realmente faça diferença. Então é decidindo com fé e vivendo com propósito. Amanhã você vai ouvir uma outra história de uma outra perspectiva, para que você possa ter aí as suas percepções, tomar as suas decisões e também agir. E lembrando que no próximo final de semana, então, nós temos o aniversário da nossa igreja. 20 anos, no sábado, às 19 horas, nós temos um culto com o pastor Evaldo, da Igreja Cristã Evangélica Bosque dos Eucaliptos, e no domingo, no horário das 18h30, o pastor Acasso, que foi fundador e também foi pastor aqui dessa igreja. Depois esqueci de compartilhar lá no grupo da igreja, vou compartilhar, mas convide aí pessoas para estar conosco nesse dia, tanto no sábado quanto também no domingo. Durante a semana a gente vai estar acertando aí mais alguns detalhes desse sábado. Tem mais algum? E também no dia 23 de março, nós vamos ter a nossa EBD missionária. Todo mês que tem 5 domingos, nós geralmente tiramos um domingo para missões. Geralmente é o último, mas como o pastor Evaldo ele só tem essa data disponível, do dia 23, então aí ele vai estar aqui conosco no dia 23 pela manhã, compartilhando aí um pouquinho do trabalho dele conosco. E a gente vai depois ter o almoço também, que geralmente a gente faz aqui na igreja também. Tá bom, irmãos? Mais algum? Lembrando que essa semana a gente tem os nossos GDCs, os grupos de discipulado e de crescimento também. E mais um aviso que não está ali, a nossa campanha, né, de ofertas da reforma da igreja. Lembre-se que a gente tem aí um valor de R$25 mil para ser alcançado. Até agora, nós conseguimos um valor de 3.300. Entrou mais R$200 de oferta, então temos um valor de R$3.300. Ainda temos muito ainda para alcançar os R$25 mil que nós precisamos aí da reforma de pintura que foi feita aqui na igreja. Então pedimos aí a colaboração dos irmãos nesse sentido, para que nos ajude aí com essas ofertas. Lembrando que quando você for fazer lá a sua oferta, só não esqueça de colocar na descrição reforma da igreja, para que depois o Marcelo possa identificar lá e ficar mais fácil para ele fazer os registros também, tá bom? A gente vai tentar elaborar talvez um quadro para os irmãos estarem acompanhando como que anda aí a questão das ofertas, para poder colocar ali ao fundo e os irmãos estarem então vendo como que está aí essa participação e as doações de ofertas nesse sentido, tá? E aqueles que adquiriram aí a revista da Escola Bíblica Dominical, provavelmente eu vou ter que pegar mais lá na editora, para fazer, alguns fizeram acerto direto comigo, depois eu vou passar para o Marcelo, mas você faz o acerto direto na conta da igreja, e aí você coloca lá na descrição revista EBD, também para poder identificar e saber que o dinheiro é referente a isso, mas você pode fazer o pagamento direto lá com o Pix ou depósito, né, ou transferência através da conta lá da igreja. É só colocar a revista EBD, o valor da revista é R$12,70 para quem adquiriu. E aqueles que não pegaram, eu vou providenciar mais também para que você possa então estar participando da nossa escola bíblica com essa revista Conflitos da Vida. Ok? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor esse tempo que nós passamos aqui juntos. Pai amado, nós bendizemos ao Senhor, ó Deus, e te agradecemos por esse tempo tão precioso que nós passamos aqui. Somos gratos a ti, ó Deus, pelo atuar do teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas e aqui em nosso meio. Desde o início e o término deste culto, tudo que nós fazemos aqui, o fizemos, ó Deus, para honrar e glorificar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, durante esta semana, nos ajudando, ó Pai, a lidar com os conflitos da vida, ó Pai, de cada dia, entendendo, ó Deus, que o Senhor é soberano, nada foge do teu controle e a nossa vida está nas tuas mãos. E é nisso, ó Pai, que nós temos que realmente descansar e confiar, porque nada acontece se não for segundo a tua vontade e o teu propósito. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai
e as ricas consolações e a comunhão do teu Espírito Santo seja com o teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença do Senhor.